Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e telespectadores da TV Alice, uma boa tarde. O meu nome é Tiago Hold, eu sou de Santa Teresa e hoje eu venho representar aqui o Círculo Trentino. Vou estar falando um pouquinho para vocês que um tema jamais falado, eu acredito, aqui nessa casa, que será sobre a imigração italiana e a influência da política italiana no nosso Estado. Então, contar um pouquinho da história sobre a imigração italiana, né? A primeira expedição de italianos para o Espírito Santo foi batizada com o sobrenome do seu idealizador, Pietro Tabacchi. De acordo com o sociólogo Renzo Grosselli, nos livros coloniais imperiais da Terra do Café, Tabacchi era um italiano oriundo do Trento, que já se encontrava no Espírito Santo desde o início da década de 1850, onde adquiriu uma fazenda no município de Santa Cruz, que hoje é Aracruz. Ao observar o interesse do Brasil pela mão de obra europeia, ele decidiu oferecer terras para os imigrantes em troca de direito de derrubar 3.500 jacarandás para exportação. Após um longo período de negociação... Tiago, só por gentileza, desculpa interrompê-lo, mas nós queremos convidar para a mesa o secretário estadual de Saúde, Dr. Ricardo de Oliveira, por gentileza, para vir para a mesa. Desculpa a interrupção, agora pode prosseguir. Tudo bem. Vamos lá. Então, após um longo período de negociação, o Ministério da Agricultura autorizou a província capixaba a firmar o contrato com o Tabacchi, que por sua vez enviou comissários ao Trentino, o Tirol italiano, à sua época sob o domínio austríaco, para capitanear famílias daquela região e do Vêneto. Assim, no dia 3 de janeiro de 1874, às 15 horas, partia do porto de Gênova o La Sofia. Documentos do Arquivo Público do Estado confirmam que em 17 de fevereiro de 1874, chegava ao porto de Vitória o navio La Sofia conduzido 388 italianos, provenientes em sua maior parte da província de Trento e algumas famílias do Vêneto, a expedição Tabacchi. Foram contratados por Pietro Tabacchi, onde possuía uma fazenda denominada Monte das Palmas. Mas o empreendimento, batizado Colônia Nova Trento, não prosperou. Os colonos logo perceberam que foram enganados por falsas promessas de Tabacchi. Não havia terras preparadas e a situação dos alagamentos era caótica. Esses fatos, somados a uma difícil travessia pelo Atlântico, foram ingredientes que culminaram na primeira revolta. Os colonos revoltados, poucos meses depois, se retiraram da fazenda. Foi a primeira expedição em massa à epopeia migratória dos italianos para o Brasil. O descontentamento era grande e a rebelião só foi contida com a ação de força policial. Por outro lado, os imigrantes obtiveram informações sobre as colônias oficiais, nas quais teriam melhores condições de trabalho e a oportunidade de serem donos dos seus lotes. Um grupo seguiu para as colônias do sul do Brasil, enquanto outros 145 italianos, que estavam hospedados em barracões em Vitória, à espera de um destino, aceitaram a proposta do governo do Espírito Santo para se instalar na colônia imperial de Santa Leopoldina. Aos poucos, as famílias foram conduzidas em pequenas canoas via o rio Santa Maria da Vitória, ao então Porto de Cachoeiro de Santa Leopoldina, junto ao local até onde era possível a navegação. A partir desse ponto, o trajeto deveria ser percorrido em trilhas abertas em meio à floresta, em pé ou em lombo de animais que, ao alcançarem os lotes, ocupariam no núcleo Timbuí, anexo à citada colônia, em território do atual município e cidade de Santa Teresa. No acervo público do Estado do Espírito Santo, existem centenas de documentos que testemunham um importante fato histórico da imigração italiana do Estado e do país. A exemplo do ofício de 28 de outubro de 1874, incluso nessa coletânea, que pela riqueza do seu conteúdo e detalhes, esclarece que a colonização italiana em Santa Teresa, se chamava Núcleo do Timbuí, na antiga estrada de Santa Teresa, teve início entre os meses de junho e outubro de 1874. Francesco Merlo, uma grande figura à época, colono que assina esse documento em questão, já residia no Núcleo Timbuí, em outubro de 1874, e certamente outras famílias da expedição Tabacchi que vieram com ele até Santa Leopoldina. Outra grande fonte para se afirmar que Santa Teresa é a primeira cidade fundada por italianos do Brasil é um documento que está anexado ao projeto de lei do deputado federal Sérgio Vidigal, em que foi solicitado a Santa Leopoldina, naquela época sede do Núcleo Timbuí, que hoje é Santa Teresa,
um professor para iniciar as aulas com as crianças, ou seja, os italianos estavam preocupados com a alfabetização. O projeto de lei 843 de 2015, de autoria do pedetista, institui que o calendário oficial brasileiro, o dia 26 de junho, como data do reconhecimento do município de Santa Teresa, no estado do Espírito Santo, como pioneiro na imigração italiana no Brasil. Então, gente, falamos um pouquinho da história, né, sobre quem realmente é. Isso aí ninguém conta a história, ninguém não tem como provar, os documentos estão aí para ser lido e ser visto, que realmente Santa Teresa é o primeiro lugar fundado por italianos do Brasil. Contra a história não há nada, né? Então, falando de história, qual a influência que hoje teria o nosso Estado, a política italiana? Talvez muitos não saibam, mas a Itália possui uma política diferenciada e desde 2001 busca dar suporte aos imigrantes que deixaram sua pátria e vivem no exterior, ou all'estero, como se fala em italiano. O Brasil, que é uma das maiores colônias de imigrantes italianos, também possui seus representantes. Na realidade, a nossa circunscrição América do Sul possui 6 vagas para parlamentares, 2 para senador e 4 para deputado. O Espírito Santo tem o maior percentual de italianos do Brasil, cerca de 65% segundo o Wikipédia, porém sem nenhuma representatividade e com os maiores anseios do nosso país. Como podemos ter o maior reduto de italianos do Brasil, com tanta demanda e um serviço consular ineficaz, que por diversos motivos não funciona ou funciona precariamente? Os atendimentos são feitos 3 dias por semana, 3 horas e meia por dia. Não existe nenhum projeto social e cultural voltado para o imigrante, como intercâmbio de alunos, de músicos, de produtores de vinho, etc. E projetos sociais como intercâmbio de tecnologia entre o Brasil e a Itália. É preciso chamar a atenção dos empreendedores italianos e mostrar o potencial do nosso Estado. Temos que fazer com que o nome do Espírito Santo seja apresentado à Itália como o Estado, e não meramente como um Estado a mais. Somos o berço da imigração italiana e devemos ser valorizados. Foi aqui que tudo começou. E é aqui que temos que ter um representante para brigar sobre os nossos interesses. Fazer com que, trazendo tecnologia e colocando em prática os intercâmbios, podemos gerar trabalho, renda e introduzir e fomentar a cultura italiana no nosso Estado. Por esses e outros motivos, o meu nome está colocado à disposição ao Parlamento italiano. Precisamos sensibilizar as pessoas para a necessidade de um representante capixaba no Parlamento italiano, para que possamos trabalhar em prol da comunidade italiana capixaba. A eleição especula-se que ocorrerá no próximo ano, mas ainda sem data. Como funciona a eleição? Quem pode votar? Podem votar todos os italianos e cidadãos com dupla cidadania que residem na América do Sul. O voto é enviado para a casa do cidadão, o consulado envia as fichas eleitorais com toda a instrução pertinente, facilitando assim o voto. Esse serviço é todo pago pelo governo italiano e o eleitor simplesmente vota e devolve a ficha eleitoral aos Correios. O consulado, por sua vez, envia as fichas a Roma, onde é feita a contagem dos votos. Então, senhores deputados, eu agradeço mais uma vez a todos, os deputados e deputadas da TV Alice. Tenho com certeza a certeza de vocês que juntos, com o apoio dessa casa e apoio dos capixabas e de todos aqueles que querem um Espírito Santo melhor, nós conseguiremos o nosso objetivo, a vaga ao Parlamento italiano. Grazie, grazie, grazie. Avanti Spirito Santo. Insieme ce la facciamo. Sou Tiago Roldi, desejo uma boa tarde a todos. Pela ordem, presidente. Pois não, com a palavra o deputado Luzia Toledo. Eu quero o deputado Rafael Favato, que fez uma cirurgia, não pôde ficar aqui, mas eu quero falar em nome dele, claro, e meu nome também, lhe dar as boas-vindas a esta casa. Obrigado. E dizer que a gente está acompanhando a sua campanha e a sua vinda aqui hoje na Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, e já começar a falar da sua história, falar da história dos imigrantes italianos
que é uma história tão forte, tão bonita. Santa Teresa realmente é a capital nacional da imigração italiana. E é também a capital estadual da imigração italiana, por lei feita por nós. E quando a gente vê que tem um filho da terra, né, um filho do Espírito Santo, um filho de Santa Teresa, buscando participar desse processo eleitoral, nós queremos lhe dar os parabéns, lhe dar boas-vindas, não só a mim, mas eu tenho certeza que os demais deputados e deputadas, e nos colocar à sua disposição Vitor Ottoni, Tiago Vicente Rolde. É uma família altamente conhecida, não só em São Roque do Canaã, mas em Santa Teresa, e dizer que está representando também aqui a diretoria do Círculo Trentino de Santa Teresa. Exatamente. Né? E quero dizer que nós que amamos a nossa cultura, principalmente Santa Teresa tem dado demonstração assim de acreditar nas suas tradições. Eu tenho feito parte disso, então quero lhe dar os parabéns e dizer que nós estamos às suas ordens, já estamos fazendo sua campanha, mas a sua vinda aqui hoje ratificou o nosso compromisso, não só com você, mas com a imigração italiana neste estado, onde nós temos a capital nacional, que é Santa Teresa. Muito obrigada e parabéns. Obrigado, senhora deputada, a senhora que foi a primeira a nos receber lá em Santa Teresa. Agradeço de coração e não esqueço jamais, tá? Muito obrigada. Obrigada. Agradeço a presença, Tiago. Conta com a nossa Assembleia.